No Vida de Drag de hoje, nós vamos conhecer ela, que tem mais de 40 anos de história de estrada. É uma vedete, sim, no real sentido da palavra, apaixonada por aviação, pela Ásia. E todo mundo hoje tem a chance de conhecê-la, que por coincidências da vida, leva o mesmo nome que a própria entrevistada de hoje. Então eu estou com nada mais, nada menos do que Greta Star. Coisa mais linda. Muito obrigado pelo aceitar o convite de estar aqui hoje. Vamos conversar muito sobre a história que... Olha, tem história, né, Greta? Bastante. Vamos começar assim. Como foi a sua entrada na área da noite para ser vedete e para conhecer esse maravilhoso mundo de shows e afins, por exemplo? Eu acho que isso vem da educação minha, mesmo de menino, de ter um padrinho gay, que nunca se assumiu. Jura? É, mas é um querido, ele é meu padrinho, o irmão mais novo da minha mãe. E ele tem todos esse predicado que nós todas temos, de gostar de cinema, das atrizes, de saber do fuxico dessa história. Então, o que acontece? Eu, desde pequena, vamos chegar à idade de 9 anos, que seja, a gente era acostumado a ouvir todas as cantoras internacionais em disco, de vinil, que ele trazia de fora. Assinava a revista Manchete, Fatos e Fotos, Cruzeiro. Então a gente via todo mundo no carnaval, via aquela coisa maravilhosa e aquilo foi me empolgando. Ou seja, eu acho que não tem nem como provar. Eu acho que eu sou já a comprovação disso, que mexeu comigo. E eu acho que acontece com cada um em algum momento da vida. Dá o clique. Então o que eu ouvia ali? Beleza, glamour, a voz maravilhosa das cantoras e as cantoras nacionais também. Então eu tenho essa cultura desde pequena. Eu acho que aí é que nasce a vontade de fazer alguma coisa da transformação. E tem um fato bem gostoso, engraçado, que tinha um programa na TV Tupi, que quem apresentava era Lana Bittencourt. Lana Bittencourt? Lana Bittencourt. E ela cantava aquele sucesso famoso, antigo, Oh Little Darling, Oh Little Darling. E ela começava de costas e com um pano. E o que eu fazia? Eu fazia aquilo para a família em casa. E todo mundo ria, todo mundo achava engraçado. E eu imitava a Dalva de Oliveira, imitava Ronald Golias. Meu pai me chamava, olha, faz isso, faz aquilo. Eu acho que essa é a palhaçada. Já era atração da família. Sempre, sempre. Sou a mais nova das primas, dos primos. E sempre tive o carinho muito grande da família. Sempre, em determinados momentos da minha vida, sempre foi assim, Ícaro. Acho que bem pequenininha, um tio me falou que comentou que eu era estranha. Depois, com 5 anos, a história se repete. Alguém pegar e fala também que eu era estranha. E com 16, com 16 anos, eu já era um adolescente e tudo. Eu continuava sendo para a família estranha e a família queria... E a resposta era sempre assim, vamos ver o que vai dar. E deu. E por isso que eu não tive como que eu posso dizer? Recalques de passado. Ok, entendi. Como por ser afeminado, né? Porque não se falava. Não existia praticamente as palavras gay hoje, transexual, nem travesti, né? Então, o tal do afeminado. E você nessa época de 16, você já se entendia como trans? Como foi isso? Isto. Não, era um menino bem afeminado, mas eu sempre fui debochada e cômica. Tanto que quando me fazem a seguinte pergunta, preconceito você sentiu? Olha, gente, eu senti preconceito há 20 anos atrás, então é bem pouco tempo. Bullying, que hoje se fala de bullying. Se bullying era para falar em alguma coisa da minha feminilidade, ou de eu ser afeminada, eu sempre rebatia com o quê? Com a minha comicidade
E era briguenta também. Não levava desaforo pra casa. Não levava desaforo para casa. Então eu acho que isso não me fez uma pessoa má, ruim, de trazer coisas revoltantes, nada disso. O que você tinha pra resolver, você já resolvia ali na hora. Então você não levava pra casa, entende? Então você imagina, eu fui office boy de uma empresa de navegação em Santos. Trabalhei na listas telefônicas que a gente ia nos lugares para anotar a razão social e o número do telefone dos lugares. E eu já era uma mancha. Mas se alguém falasse alguma coisa... Tinha sempre uma resposta. Eu tinha uma resposta e eu não sofria com aquilo. Eu ia. E foi, então, essa acho que é a fase minha de começar a achar que tinha que vir iria vir uma coisa diferente na minha vida, porque, é claro, um jovem de 16, 17, 18 anos, eu ia crescer. E só não sabia como. E aí foi quando eu venho para São Paulo, venho estudar aqui. Eu tinha passado vim fazer o cursinho. Na época não tinha Enem, era cursinho. E aí eu fiz o MED, que era na Augusta. E eu passava em frente ao Medieval. A boate medieval, famosa boate medieval. Só pra situar, você é de São Vicente. De Santos. Santos. E você veio para São Paulo nessa época, tá? Foi. E aí, nessa época, eu estudava e passava ali na frente. E eu morava com meu padrinho e com a minha avó, a mãe da minha mãe. E era uma mancha, continuo dizendo pra vocês, era uma mancha. Melhor ela se intitular como mancha. Era uma mancha, entendeu? Mas era uma mancha. E aí eu comecei a ver que eu podia ser um pouquinho mais delicada. Pra o quê? Pra que não afrontasse. E que foi o meu estudo, acho que desde dessa época, do meu comportamento. Eu sei que eu sou muito feminina. Você fez uma autoanálise nessa época. E aí eu acho que eu fui melhorando. Entendi. Entendeu? Porque às vezes quando você extrapola, as pessoas não vão te entender. E aí podem te apontar, aí podem te ofender, podem te machucar. Então foi a minha defesa, eu ser comportada dali em diante, né? E ao mesmo tempo... pela época também, né? Você era imagina, 1900 e... Olha, põe 45 anos pra trás. 1900, quase 60, 70, né? Isso mesmo, 76, 72, 70, até 76. Quando foi em 79, eu já estava hormonizada, eu tinha me tocado já do que estava acontecendo comigo, e eu sempre conto em todas as minhas entrevistas, as minhas lembranças bonitas de vida, que eu me toquei do que estava acontecendo, que eu pudesse magoar o meu pai e a minha mãe, os meus irmãos e a minha família. E eu caí fora. Saiu de casa? Eu que saí de casa. E essa é uma época que fica um buraco, um vácuo da relação que a minha família tivesse com a minha transformação e eu me transformando de um outro lado. E aí, eles não sabiam de nada. Não sabiam de nada. Você bloqueou isso? Foi, naquele momento. Mas por quê? Porque a minha questão era de não machucá-los. Tá. Mas com o passar do tempo, um espaço de 2 anos depois, Ícaro, eu vim conhecer vim estar com um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu até hoje, o Luciano de Santos, que tinha a mãe que morava em Brasília e eu estava nessa fase de doida, de rodar e ser feminina e tomar hormônio e estar no meio das travestis, de aprender como que era para ser feminina e subir ao palco para fazer show de dublagem, aí ver que todo mundo gritava que gostavam de mim, e o Luciano era um dos fãs e pegou um dia e me parou e falou assim: Greta, eu te conheço, eu sei que você tem índole, caráter, estudo, e você não pode estar mais nessa vida. Eu vou para Santos tal dia e eu vou te levar para voltar, porque você não pode ficar vivendo nesse mundo, porque estava já começando a entrar num caminho meio errado. E dito e feito, eu vim, fiquei com o Luciano há algum tempo, e o preparo de estar morando em Santos, no Embaré, e a minha família morando no Boqueirão, de um dia visitá-los.
E aí não teve como. Um dia eu fui, eu bati a porta, eu sabia que já estava todo mundo me preocupado comigo, minha família, minha irmã, meu padrinho, minhas primas. E eu entrei, estava o meu pai sentado no sofá, a minha mãe do outro, eu entrei, me sentei no meio e nós não falamos nada. A gente só chorou e eu pedi para ficar. E eu fiquei. E fiquei. Até hoje. E acho Até hoje? Até hoje que eu digo, porque eu fiquei. Sim. A relação voltou a ser como era. Como era antes, do jeito que eu queria. Desculpa, falei demais. E depois do choro, tudo normal com a família. Você não aí é existiu assim, um processo de readaptação. Aí eu tive exatamente de mostrá-los para o que eu era e que eu era um artista, mas que eu não tinha deixado de ser um menino, que eu sempre falo, eu não tenho vergonha, eu nunca dizer assim. O menino Erasmo, que é o meu nome, ele continua dentro de mim, eu não matei. Ele existe dentro de mim. Um menino estudioso, que fazia tudo direito na escola. Até esqueci também de comentar na época que quando você falou que eu era afeminada, até na escola, gente, eu cantava ópera na escola. Gente. Eu subia em cima das cadeiras, eu cantava ópera, eu imitava as professoras, todo mundo ria muito. Então, a veia artística sempre presente. Isso, e eu acho que era essa a minha defesa. Então ninguém podia me apontar, né? Porque tinha toda a minha presença. Se o intuito era sempre te diminuir, visto que eles não conseguiriam, deixavam de lado, né? Porque você sempre tinha uma resposta para tudo naquela época. Então eles não iam conseguir fazer deixar você triste. Exatamente. E aí fiz amizade com o pessoal de Santos, com a Noite de Santos, aí veio um concurso, eu participei de todos os concursos da cidade, Miss Santos, ganhei, aí vim para São Paulo, ganhei o Miss São Paulo, no Miss Brasil eu não pude participar porque eu estava dodói, aí teve o Miss Universo que eu ganhei e saí na capa da revista Fatos e Fotos. Olha. E aí essa que é, na verdade, o boom. O conhecer de todo mundo de Greta Star. Isso. Aí eu já estava comecei a fui contratada para trabalhar no Pink Panther com a Tani Star, uma casa noturna de Santos, maravilhosa, com 64 mulheres. E eu e a Tani Star éramos os últimos travestis, únicos. E foi lá que, assim, talvez até a Greta se lapidou, porque eu queria fazer tudo igual aquelas mulheres. Ter o cabelo igual delas, ter a postura igual a delas. Foi como se fosse um laboratório real ali. Isso, Ícaro. Sabe aquela história, por exemplo, quando vocês apareceram, as drags maravilhosas que vieram com uma coisa que nós chegamos com a feminilidade. Vocês vieram com o brilho, com o glitter, com a transformação perfeita. E a gente, aqui naquela época, pra mim, era a feminilidade. Deu pra você entender as duas comparações? Entendi. Vocês conseguiram chegar ao que vocês queriam. E eu também queria, então, chegar àquilo. E é nessa fase que eu tô em Santos, com uma grande amiga que era a Tani Star, minha madrinha, por isso que meu nome é Greta Star, é um nome artístico. Eu vim a São Paulo, que aí já não era mais a fase de estudante, já tinha passado muito tempo. E aí a Tânia me levava pra... Foi quando eu tive a oportunidade, então, de entrar no medieval. Olha aí. Quantos anos depois passar 6 anos porta. depois. E o mais legal é que a gente pode fazer uma analogia, porque talvez a medieval seja não somente uma boate, uma referência, mas uma representação de que toda vez que você passava ali, tudo que você queria ser estava dentro daquela porta. Perfeito, Ícaro. E aí, finalmente, depois de 6 anos, você pôde entrar naquela porta. Perfeito. Eu carrego isso, acho que até hoje, sabia? Os lugares que eu acho que eu quis, que eu convivi, feliz ou infelizmente, são os lugares que eu sempre gosto de querer voltar. Né? E... Entrou na medieval, e aí? Então, entrei no medieval, a Tânia me levou, fizemos show. Aí tinha, na época, a Heloína tinha uma produção e a gente eu fiz um número e todo mundo gostou. E aí a vida foi rolando e eu estou em Santos e
vem um produtor japonês, Nakamura, que levou uma turma de sambistas, percussionistas e garotas para fazerem striptease no Japão. E como na época os transexuais e as travestis, olha, veja, como eu falei antes, tudo era travesti, mas eu sei, porque quando cheguei lá eu também fui conhecer realmente as transexuais, as que já tinham sido operadas e tudo. E aí estava em alta, e levar uma estrangeira, uma trans estrangeira, para ele era o máximo, ele ia ganhar muito dinheiro com isso, e dito e feito. O Nakamura ganhou muito dinheiro comigo, eu acabei sendo uma grande amiga dele, ao ponto de que em um certo momento, que não era sempre que tinha trabalho, eu acabei trabalhando com ele no escritório. Então, o quadro dele, o book dele, era muito maior para mulheres, artistas e cantoras. A Olivia Newton-John era da empresa dele. Eu nunca, não a vi, não conheci. Mas ela sabia que fazia parte do book que ele trabalhava. Quanto tempo você ficou na Ásia, no Japão? Então, 2 anos e 8 meses. E como foi a experiência? O que mudou na sua vida depois que você conheceu o Japão? Tudo. Porque eu acho que aí veio tudo que eu queria fazer. As cantoras que eu ouvia nos discos do meu trio. Você pôde fazer performance com. Isso. Vestir as roupas das grandes vedetes que apareciam nas revistas que o meu tio trazia. E estar naquele lugar, num lugar estrangeiro, do outro mundo, que eu também sempre gostei muito de geografia. Então, para mim, imagina, 25 horas daqui até lá. E vem aí, então, também uma parte que você, na apresentação, diz da minha adoração por aviões. Eu ia falar isso agora. De onde vem? Ela vem desde criança também, na época, porque o meu padrinho morava aqui e meu passeio preferido era ir ao aeroporto de Congonhas. Nas viagens dele. Mas ó, eu vou fazer um adendo. Quando eu conheci a Greta e a gente se adicionou nas redes sociais, eu ia no Facebook dela era só vídeo de avião pousando, avião decolando, avião pousando, avião decolando. Eu falava, gente, aí foi aí que eu descobri. Ela, é sério, e ela falava Boeing, não sei o que, não sei, e conhece tudo. Então, e o pássaro de prata é que me chamava a atenção, então isso é coisa da criança. E lá eu tive essa oportunidade. Então, veja você, que aí depois eu já vou fazer uma viagem de 25 horas de avião. Aquele pra mim foi um presente. Quando chego lá, não sei se vocês sabem, na época no Japão, você tinha que trocar o visto cada 2 meses. Hoje acabou isso, é 1 ano, aí você pode ficar com o contrato de trabalho. E eu acabei ficando muito amiga do meu patrão, como disse antes, ele ficou muito meu amigo, e ele pegava e ele sabia dessa história. Porque quando tinha holiday, dia de não trabalho, onde a Greta tá? A Greta tá em Narita, tá no Haneda, nos aeroportos mais famosos de Tóquio, pra ficar tirando fotografia, olhando. Você fazia isso, passar o dia inteiro vendo o Passava, avião? ficava que nem louca, o dia inteiro. Um sanduíche, 2 sanduíches na mão, um copo de uma Coca-Cola, aí passava a hora, quando eu via já era tarde, já não dava mais pra ver os aviões, eu vinha me embora. E aí, cada viagem que eu fazia pra trocar o visto, o Nakamura falava assim, Greta, essa vez você vai pra Coreia. Tá bom, eu vou pra Coreia. Eu que escolho, eu falava pra ele. Você quer voar por qual? Eu quero voar por tal companhia aérea. E que avião? Eu quero voar no tal avião. Então você o avião pra conhecer o avião. Aí eu ia lá na agência, eu ia com... Na época não existia cartão de crédito, não existia dinheiro que ele não dava, mas você tinha um cupom do banco, como se fosse um voucher. Um voucher, tá. E aí você pegava e preenchia. Então, eu nem me preocupava se era classe isso, classe aquilo. O que não me importava, viajar de classe de primeira classe. Você estava mais que interessado em conhecer o avião. E assim, Greta, agora você vai trocar o visto em Hong Kong. Agora em Taipei. Agora você vai para Filipina. Agora você vai para Bangkok. Agora você vai para Singapura. Agora você vai para Kuala Lumpur. E eu que fazia todas essas tramóias. E além dessas tramóias, eu também era tão ordinária, porque ele me dava $500 para
chegar com o papel para eu. A primeira coisa que você tinha que chegar no país de destino era entregar o papel no consulado. Para demorar 1, 2 dias para você retirar. Então, você tinha que sobreviver naqueles dias. Aí ele te dava esse dinheiro. Ele me dava esse dinheiro, $500. E que não dava para nada. O que a Greta fazia? O que a Greta fazia? Ela ia bater na porta das casas noturnas. Das boates pra fazer show. Isso. Mentira. Fazia a primeira amizade com as travestis da cidade. Ou então com os gays da cidade. Que maravilhoso! Aí eu batia na porta e o que eu tinha? Uma fita Super 8. Não existia nem VHS. Com vídeos de você fazendo show Isso. pra mostrar como você... Levava o portfólio debaixo do braço. Um vestido horrível, que era a calçada do Rio de Janeiro em verde e amarelo. Não era nem preto e branco. Tem foto? Não tenho mais isso. Não tenho. E esse vestido, há pouco tempo atrás, ele estava guardado no guarda-roupa na minha mãe em Santos. E ele, com a umidade da cidade, ele virou pó. Imagina, mas também do tempo, né? Não, eu acho que eu tenho tinha um outro, que acho que essa é a única fotografia que eu tenho de um desses. E aí eu chegava e mostrava. E aí falava pro dono o que eu era, o que acontecia, o que podia fazer. Faz o número. Aí ficava toda arrumada para aquela noite, eu fazia o número e eu tinha certeza que eles iam gostar. E assim ia acontecer. E aí ia ganhando dinheiro. Ia ganhando dinheiro e aí o que acontece? Eram 4, 5 dias, né? Eu ficava 10. Não Nakamura louco. Não tinha celular naquela época. Aí eu que ligava na Nakamura. Você já sabe o que aconteceu. Ele, Greta, você é muito louca, né? Não sei o que faz, acho que vou mandar você de volta para o Brasil. E aí eu saía correndo e voltava. Então, sempre dava certo. Alguma outra vez não deu certo. Mas não podemos dizer que você não tem histórias pra contar graças a essas aventuras. Então, você imagina que doida. Viveu. Então, e o lugar que eu mais gostei, que eu tenho mais saudade quando você pega e fala que ama a Ásia, é Hong Kong. Sabe por quê? Porque foi dos 2 anos e 8 meses, eu fui 4 vezes trocar o visto. Porque era a cidade mais cosmopolita da Ásia. A mais aconchegante e aonde tinha todo um ar de receptividade mesmo. Que incrível. E é onde também acontece o final da história minha na Ásia. De uma forma... eu já estava me achando muito e fui trabalhar numa casa e o cara me contratou achando que eu era mulher. Mentira. E quando eu estava no camarim fazendo todo aquele processo da preparação, umas meninas que eram inglesas, que sapateavam garotas, sapateavam nuas, lindas, por sinal, e elas viram todo o truque. E foram contar sem maldade. Assim, você trabalha também com travesti? Tá. Porque até então, elas deviam achar que ele já sabia. Elas falaram, não sabia que você trabalha. Tá. Aí fiquei fora de temporada, que eles chamam de off-season, porque ele me mandou embora. Me pagou o que tinha que eu ia pagar, mas eu fiquei out of season. E out of season em Hong Kong é muito caro. Então fui morar naqueles guest house, né? Fantástico também. O dia que eu voltar eu quero ir lá e todo mundo fala que lá quem desiste. Quem desiste, diz que existe. No Chung King Mansion, na Nathan Road. Aí o que acontece de interessante? Meu pai ficou doente e eu tinha que voltar pro Brasil. Eu não tinha o dinheiro de voltar pro Brasil. Porque tinha gasto tudo no off-season morando lá. Isso. E você acabou de dizer, aí você poderia até perguntar, Greta, você ganhou muito dinheiro? Eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastava tudo. Tudo. Você era consumista, não? Eu queria estar nos lugares gostosos. E eu queria passear. Aproveitar que você ganhava para comer bem, conhecer os lugares, tá? Pra conhecer. E principalmente para conhecer. Então, por exemplo, se eu estivesse numa cidade... puxa vida, mas... É pertinho, Tal né? cidade mais famosa é tão pertinho, por que não? Então, tudo isso é dinheiro. E a Ásia é cara. Era caro e até hoje continua sendo caro. Talvez até os países que hoje... eram socialistas e agora são socialistas capitalistas, como o Vietnã e tudo. Nossa, aí, cara, eu tenho história para encher um livro. Por favor, queremos esse livro. Essa parte, então, é muito louca. E eu fiquei sem dinheiro, sem saber o que ia acontecer com a minha vida.
E o que brasileiro faz quando está arrasado? Principalmente, não digo na Europa, porque na Europa tinha muito amigos, né? Para você procurar. Lá, tem países latinos e tudo, mas na Ásia não. Aí eu fui atrás, fui no consulado brasileiro. E quando eu cheguei no consulado brasileiro, tinha uma chinesa que tinha morado no Brasil 23 anos. Ernestine. Nunca também vou esquecer o nome dela. E ela me atendeu maravilhosamente, falou assim, você tem que esperar o cônsul vir, né? O cônsul. E aí ela veio me explicar, olha, o cônsul não está, é o subcônsul que está aqui. E fiquei sentada aí, de repente abre a porta, entra um homem lindo, alto, de terno, e passou assim na minha frente, e entrou na sala dele, e se sentou. De repente, fechou a porta, vem Ernestine, Dona Greta, a senhora pode me acompanhar? Aí eu entrei na sala. Ele era o subcônsul. Ele subcônsul. Ele pegou e fechou a porta e ele falou assim, o que você está fazendo aqui na Ásia? Eu fiz isso, mas com a cara. Porque eu não falei mentira, mas imagina a minha cara, eu fiz assim, ó. Ele pegou e falou assim, Greta, eu sou o Milton, eu via você fazendo show em Santos. Meu Deus. Eu sou de Brasília, eu te acompanhava, eu te adoro, eu fiz. O que é este mundo, gente? Eu sempre falo, sempre me pegaram pelo fio do cabelo na hora que eu tô no pior momento. E aí? Bom, o Milton ficou comigo até eu conseguir a repatriação para poder voltar para o Brasil. Ele conseguiu a minha passagem. Eu fui morar no consulado, na casa do apartamento do consulado em Hong Kong, na China. Entendeu? Por isso que essa história, como eu falei antes, às vezes as coisas da paixão e do sofrimento me trazem muita recordação. E o Milton foi muito bacana comigo. Então é o final, eu pulei tudo, como eu te disse. A parte da Ásia dá para fazer 2 volumes. Sim. Mas para encerrar essa parte, pra gente vir para as coisas mais atuais. Isso. Não, é só assim, até para eu entender da sua visão que viveu. Se a gente pudesse falar assim, o que foi ser uma vedete? O que é uma vedete? Como você pode definir o que é? A vedete tem essa pegada de atrair o olhar e a atenção e o calor do público para ela, mas sabendo do que você está fazendo é primordial. Como que você vê isso? O olhar da plateia vidrada. Essa é a visão que eu tenho da plateia para uma vedete. Que o que ela tem? Ela talvez não precisa estar mostrando muita coisa, que eu era abusada, eu fazia striptease. Em a maioria dos lugares era striptease. Então eu tinha que ser muito elegante. E a vedete é muito elegante. Mesmo com pouca roupa, tinha elegância de movimentos, do olhar, essas coisas todas. E sensualidade, e não sexualidade. Tá, entendi. Entendeu? É o provocar. É o provocar. E não sexualizar. Não sexualizar. É essa tensão que a plateia tinha. Inclusive, quando em certos lugares eu tive que mostrar mesmo o que era. De ficar nua. Nua. Que aí já era o que era. Era a casa que chamava o seu público, que já tinha um público, assim, venham assistir uma transexual que no final... Ou então o Enigma. Eu fiz uma época numa casa no sul do Japão, o Olho do Gato, Cat Eyes. E aí todas elas faziam isso. Que depois eu vim saber que na Alemanha já se fazia, no Puverface e tudo. E aí eu soube... E aí era assim, eram tailandesas, japonesas, e tinham 2 americanas, uma neozelandesa, que faziam parte do elenco, e era o último segundo. Então qual que era o chamariz? As grandes artistas e vedetes internacionais enigmáticas. Então eu nunca... Ficava até o último segundo, entre aspas, no caso. Não sei se está certo o que eu vou falar.
pra saber se até o último segundo se era uma mulher ou se era uma travesti que tava fazendo o show e o público só sabia no último segundo. No último era segundo. isso? Ah, tá. Um silêncio. Jura? Um silêncio total, né? Você tá se apresentando. E eu... meia cafona, porque eu não tinha... Eu tinha, na época, só tinha... ou era... O disco já não tava... Já não se usava mais. Fita cassetezinha. Tá. E eu me lembro que a Tony Star tinha me mandado 2 fitas pra mim pro Japão. Que o idiota que depois eu fui ver que tinha um monte de loja no Japão pra vender. Mas como era brasileiro, eu tinha que fazer alguma coisa nacional. Ou que eles entendessem que fosse isso. Então, olha, Ícaro, não é pra rir, mas é verdade. Eu fazia Na Hora da Raiva, da Vanderleia, o primeiro número. Mentira. E o último número era Amigo, do Roberto Carlos. Tirando a roupa com um amigo. Ai, maravilhoso isso. E aí eu tinha que pegar e ensinar pro DJ qual era o momento correto. Do... Então a plateia era o tempo todo assim, ó. Os japonesinhos tudo assim. Casais. Quando dava o último momento, o canhão fazia assim. Pum! E aí mostra. Mas é um pum mesmo, era 1, 2 segundos. Apagava. Aí mostrava o pinto. Aí eles levantavam. Mas eles gritavam. Jura? Era uma gritaria. Sugoi! Sugoi! Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E era assim com todas. Mas eu era a mais diferente. Que tem a coisa do sangue brasileiro, do latino, aquela audácia, a ousadia. Isso que em muitas casas noturnas as japonesas e as filipinas ficavam com raiva de mim, porque elas eram lindas. Cabelos lindos, o rosto lindos e operadas, a maioria na época. Já operadas. E eu era danada, porque eu tinha a sensualidade, que elas não tinham. Entendi, gente do céu. E aí agora voltou pro Brasil, depois dessa época. Agora tem uma outra profissão como renda principal, você é, pra todo mundo saber agora. Maquiadora profissional. Isso, mas não significa que você deixou de fazer show. Inclusive, pra você que tá aí assistindo, se a gente conseguir pegar aqui, vai estar aqui um pouco do show da Greta mais antigo pra você, como era a época do glamour, a coisa da Corinto medieval, e um show mais recente que ela tá fazendo show na Blue Space, que ela também faz show na Blue, só pra você ter uma ideia que a gente vai passar aqui, tá? Last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, the Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Dijo te amo. I prayed that the days would last, they went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. You can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world, where a girl loves a boy and a boy
agora eu vou fazer um outro pulo. Isso. Depois a gente vai fazendo recortes de outros assuntos. Sua grande última conquista, que é agora com esse filme Greta, junto com o Marco Nanini como protagonista. A gente estava conversando antes, eu quero que você repita como foi esse processo, que foi muito bom ouvir essa história do teste. Então, a história do teste, eu já tinha sido convidada para fazer um curta-metragem do René Guerra, que também ganhou muitos prêmios lá fora, que é o Sapato de Aristeu, em que eu trabalhei com duas grandes atrizes, a Denise Weinberg, e que está comigo também no filme Greta, e eu fazia o papel de uma morta. Maravilhoso. E era engraçado que até hoje a gente brinca que ela disse pra mim sempre que a Denise Weinberg, pra quem não conhece, ela que tá fazendo o papel da mãe da Glória Pires na novela Éramos Seis. E que está comigo no filme Greta. Ela sempre disse que nunca viu uma morta tão perfeita como eu. E porque eu ficava, eu achava ruim, eu falei assim, eu não tô fazendo nada. Eu tava sempre morta e ela sempre me dando força. E o René era muito amigo do Armando Praça, que é o autor do filme Greta, que é o lado trágico da peça dos anos 70, Greta Garbo, que diria acabou no Irajá. E começaram a correr pelo Brasil procurando o artista que pudesse fazer. E ele mencionou no meu nome e falou assim, vamos fazer um teste com a Greta? E lá fui eu fazer o teste. Então aí o teste era o seguinte, eu tinha que chegar no hotel, num lugar que eu não sabia nem onde que era. E aí quando eu cheguei, eu entrei num lugar, na casa, num apartamento que não tinha nada. Eu fiquei procurando tudo no telefone. Me mandaram tudo, pro me lugar mandaram pro lugar errado. Tá, quando eu tô no fundo do corredor, que eu olho pra porta, o Marco Nanini. Então você imagina o susto que eu levei, porque não sabia o que estava acontecendo. Aham. E aí começa aquela coisa. Quem é você? Assim, eu fui chamada para vir aqui nesse apartamento. Não, você entrou no meu quarto, tá errado. Isso assim, não tá nada errado. Eu tô aqui, então me dá licença, deixa eu ir embora. Pera aí que eu vou telefonar pra você é assaltante, qualquer coisa assim no gênero, não me lembro. E eu voei em cima dele, porque eu tinha que me defender. Aí de repente, no meio da situação, ele pega e dá um abraço e fala assim, você ganhou o papel. Olha isso. E isso não tem no filme, não. Entendeu? Eu acho que o que é? Isso é o sentimento que você tem que causar numa pessoa como ele, porque o Marco Nanini, ele é um grande ator, um estudioso na arte de atuar. Então imagina um cara que tem muitos anos disso, fazendo teatro, cinema, televisão, sabe? Que podemos dizer que já viu de um tudo nessa vida, você teve que tocá-lo de alguma forma pra ele falar assim, é com essa que eu quero interagir. Foi. E justamente é a cena do filme que eu entro nos últimos 20 minutos do filme, que eu faço mesmo o papel da pistoleira, né? Aí eu entro pra destruir tudo e eu tô completamente desfeita do que vocês estão vendo agora. Eu tô um lixo no filme. Eu tô toda desgranhada e tudo, e que isso é uma desconstrução muito bacana, porque para mostrar que a gente pode fazer tudo. Além do que o Armando, o diretor, fez uma coisa muito bacana. Ele pôs a Denise como uma trans, que ela tá perfeita como uma trans, e eu aqui faço a mulher, a pistoleira, que o Jean, que é o Demick, que é maravilhoso, um ator de lá do Ceará. E ele fez essa desconstrução também, então eu faço o papel da mulher. E foi muito legal, foi um presente. Eu passei 48 dias em Fortaleza, naquela terra maravilhosa. Eu fui super bem atendida por todos, a produção. Agradeço muito a produção desse filme, que teve... E eu sempre digo, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, muito grande. Aliás, então, se você ainda não assistiu e tá vendo essa entrevista agora, corre pra assistir. Greta, o filme, chama-se Greta, o filme. Hoje eu tô sabendo que tá no Belas Artes, né, na Sala Petros, parece, e no CCJ também tá, que é ali na Estação Vergueiro. Teve até pouco tempo atrás no Olido, mas eu tô sabendo que por aí é assim. Isso, e você perguntou para mim antes, da importância. Sim. A importância, vejam vocês como você tem que ter, às vezes na vida, ou melhor, no meu caso, sempre,
saber esperar que as coisas acontecem. É só você pegar e saber o que você está plantando. Eu acho que eu posso falar por mim e por você que nós somos resultado da paciência. Somos. Né? Eu esperei 16 anos pro programa acontecer. Olha isso! Do Drag Me As a Queen. 16 Olha anos. isso! Você, tanto dinheiro para acontecer um monte de coisa. As pessoas querem tudo muito rápido, né? A gente vive Muito. imediatismo, então você tem que vai plantando. Uma Nossa, hora vem. Foi impressionante que eu sempre quis dizer isso numa entrevista e você está me dando essa oportunidade. É isso! Olha o exemplo! Né? Então eu acho que a gente tem que seguir mesmo, tem que esperar. E pra mim foi uma coroação. Eu não tenho fetiche algum de ser alguém maravilhosa, de aparecer. Já teve gente que falou assim pra mim, agora você vai entrar na Globo. Não, gente, não me interessa. Se me chamarem, maravilhoso, ótimo. É mais um presente que eu vou ganhar da vida. Né? E que a gente também não pode dizer. Aí você poderia até perguntar agora, né? E eu sei que você também tem essa afinidade que eu vou dizer agora, porque eu tenho um carinho muito grande pela nossa doutrina. Eu sou kardecista, e eu sei que você de vez em quando aparece lá e que você gosta, você lê, né? E eu acho que a questão da espera das coisas terem acontecido, ela se formalizou, cresceu com a história do kardecismo comigo. Eu tô lá, eu não paro de estudar, eu acho que cada vez mais eu me aprimoro, nunca deixando de ser caricata, cômica e às vezes até ácida. Já brigaram comigo, nós temos uma grande amiga na noite, que eu não vou te dizer o nome, que ela briga comigo quando eu falo alguma besteira no Facebook. Ela fala assim, e o evangelho? Olha o evangelho! Mas aí se você pegar e não ficar direto no assunto... E ó, agora a gente tá vivendo, graças a Deus, um momento maravilhoso de que a televisão brasileira tem... Vou falar a palavra que talvez seja essa. Descoberto tantos talentos trans de atrizes e uma série de outras coisas. Como você enxerga isso? Você que vem lá de trás, vê que era completamente fechado para travestis e transexuais. E hoje vê esse começo de abertura. Aí vem Nani, aí a menina agora das 9. E outras vindo, e outras, a Linda Quebrada agora normal. E todas vindo com força total, com a graça de Deus. Eu acho que é o momento certo, com maior aceitação das pessoas. Você sabe que muitas chegaram a fazer filmes antigamente, que a gente, né, talvez a gente não é da turma de hoje, mas a Fedra fez filme, apareceu. A Rogéria fez vários, a Valéria apareceu em filmes, mas com o contexto de hoje, de que nós podemos fazer qualquer coisa, cantar, interpretar, independente de sexualidade, de transexualidade, assim o que seja, é o momento. Então, assim, eu tenho agradecido muito. Quando eu vi a Glamour, que eu também já fiz um beijinho pra você. Eu já fiz um curta também com ela. E naquela época que a gente fez o curta, eu já fiquei tão apaixonada por ela. Era eu, ela, Maite Schneider e a Latoya. Ah, Maite Schneider também. Vários beijos hoje. Quando eu vi, eu falei assim, não, gente, que prêmio, uma bênção. Sabia? É esse o sentimento que eu tenho. É uma bênção. Eu acho que... E isso já vinha bonito, desculpe, Imagina. de ver a Nani. Que ó, mais beijos. Né? Porque a Nani vem pouco mais atrás. Mas ela veio bem quietinha e pum, pá. A Dibi. A Jimmy, que é drag, mas apareceu também no momento eu acho que ficou a gente pode afirmar o que as pessoas não entendem. Tem uma frase que eu acho muito bonita que fala: quando uma de nós ganha, todas ganhamos. Sim. E aí você vê Glamour Garcia, por ser da nova geração, né, mais nova, tá lá. Eu acho que pra você deve ser, tipo, valeu a pena tudo isso. Pra que elas hoje tenham o respeito e o valor que todo ser humano deveria ter pelo seu talento, não pela sua sexualidade. Verdade. E vou te fazer uma questão da produção. Olha, eu me metendo nas coisas. Eu vejo, o ano passado, a Biba, minha grande amiga, que é bailarina e agora é modelo, vive na Alemanha, me trouxe o primeiro capítulo do Pose. Amo, maravilhoso.
Adivinha o que eu vi na hora? Falei assim, por que a produção no Brasil não faz isso? Já tem aí, Carola. Ai, obrigado! Tem a Penélope lá. Já tem a Von Teaser, já tem fulano e beltrano. Tudo. Façam, tá na hora, é o momento. Seriado, né? Um seriado. Teve o desenho até que a Silvete, que é da Super Drags e tudo. Você já pensou? Tá faltando isso, ó, diretores. Essas Estamos meninas aqui têm para serem usados. muito talento. E eu faço, tipo, já falei, eu posso fazer qualquer tipo de papel. Eu faço uma homem barriguda, gorda, magra, velha, caída no chão, morta. Se precisar, eu apareço de morta. O que der, eu faço. Estamos aqui para trabalhar, é isso que é o mais importante. Exatamente, né? é isso que eu quis dizer. E ainda tem sonhos que quer realizar? Quero voltar Faz. um dia pra Hong Kong. Jura? Quero sempre. Quando ela ri assim que ela vai contar uma besteira. Não vou. Eu já conheço. Eu fiz vocês assistiram o Porta do Armário? Que foi com a Tatiana Issa, ela foi a diretora do seriado que nós fizemos, tinha 12 capítulos, foi lindo. Eu tô no 8º capítulo e aí eu me lembro que ela pega e me pergunta. Eu falei assim, Greta, o que você queria? Eu falei assim, eu queria ir pra voltar pra Hong Kong. Ela falou assim, cadê o teu passaporte? Eu falei assim, não, eu vou ter que procurar, vou ter que fazer. Greta, procura isso, porque semana que vem eu tô indo voltando pra Nova York e eu tenho que pegar isso logo. Você acredita que eu deixei passar isso? Não acredito. E a Tatiana, ela tá hoje em tantas produções da Globo News, O Mundo Pela Fora com o Pedro, e tudo é ela que faz. E às vezes e eles voltaram lá, e uma vez ela escreveu... Ela estava no aeroporto, eu falei assim, Greta, olha onde eu estou. Pra quê? É um lugar que é um sonho. Esse é o sonho prático. Ok, e o não prático? Envelhecer, continuar a envelhecer com dignidade como eu tenho feito. E... Desculpa te cortar e eu também desculpa se eu for indelicado, você pode não responder. Você tá com quantos anos? Com 64. 64. Daqui a 10 anos estou com 74, daqui a 20 com 84. Continuar envelhecendo com dignidade, sabe? Plástica eu já acho que os médicos dizem que até 65, então falta um ano só. Então, porque se eu for fazer outra... Outra não, porque eu nunca fiz. Nunca fiz? Não, eu tirei os papinhos daqui de cima e daqui de baixo. Agora, o meu sonho também... você falou de sonho, então tá. Falei do prático. De pele, de beleza, eu gostaria de tirar aqui e puxar um pouco aqui por trás da orelha, que aí tirava essa marca. Só. E uma última pergunta antes da gente encerrar. Amor. Greta amou muito? Muito, Foi amada muito, as duas coisas. E é engraçado que quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade. Porque eu sempre entendi que quem dá muito amor só tem de receber. Mesmo que as relações não tenham sido tão satisfatórias como a gente imagina ser. Porque isso é uma fantasia. Porque você não entra na cabeça e no coração das pessoas assim, chegando que você vai conseguir modificá-las ou que você vai querer com que elas se tornem do jeito que você quer para que você se sinta melhor. Não, você tem que, então é a hora que você tem que respeitar aquela relação de amor. No meu caso, então eu acho que eu fiz sempre isso, nunca cobrando o retorno. Então se eu sofri, é porque tinha que sofrer. Se eu fui feliz, é porque tinha que ser feliz. E eu fui. Eu fui feliz. Eu prefiro até o sofrimento. Essa minha aura que eu tenho com a história do kardecismo, que me ensinou que mesmo com sofrimento, se eu sofri, foi muito bacana para mim. Antes sofrer amando do que não amar. Você já pensou? Não é? Então, eu tenho 1000 coisas para falar sobre isso, mas também isso fica um outro tomo, um outro volume para contar. Volume 2. Greta, volume 2. Não, deixa eu fazer um adendo. Faça, todos.
Eu acho que hoje, quando eu cheguei, eu vim contar umas coisas pra vocês, o que tinha acontecido com a minha língua comprida, né? Ontem, de ter feito uma revelação no Facebook, que depois todo mundo meteu a língua em mim e tudo. E nessa história de meter a língua nos outros, por que as pessoas logo pegam e falam, olha, velha, não tem mais lugar pra fazer alguma coisa? Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Você ainda acha que, enquanto comunidade, a gente ainda não sabe envelhecer como LGBT? Não. E acho que talvez o pavor de saber que um dia envelheça faz com que os jovens ajam dessa maneira com os velhos, porque é o reflexo do você vai vir a ser assim. Exatamente. E é bom que vocês assistam o filme Greta, porque praticamente essa história. É uma reflexão sobre isso. Né? E é bom que se assista, porque eu já soube de pessoas que vão assistir e saem chocadas. Por que saem chocadas? Pelo que você acabou de falar. Não estão preparadas ainda, viu, Ícaro? A gente quer tentar, mas a gente sente que ainda tem muita gente que está completamente despreparada. Acho que a juventude, a beleza, que é muito forte hoje em dia. Os meninos estão lindos. As academias deixam os meninos e meninas lindas. Então eles acham que aquilo é infindável, mas aquilo tudo acaba. Não pensam no longo prazo, né? Não, de um tudo talvez não esteja tão errado, porque vivem um momento, um dia de cada vez, mas não se programam para o porvir, né? Então, aí ligando o que eu estava comentando antes, bem rápido, aí você pega e você vira vítima de que as pessoas te apontam e falam o que você querem de você, sem que as pessoas te conheçam, né? Então teve numa... Olham um recortezinho e acham que te conhece por um recorte. Por um recorte, entendeu? Então, por exemplo, eu não sei se eu deveria estar comentando sobre isso. É um assunto também que para mim também é maravilhoso, da forma como eu encaro isso festivamente. Foi a minha forma maravilhosa de eu espantar todos os meus fantasmas. Que amedronta ainda muita gente. A história da soropositividade, que eu descobri há 20 anos atrás, que foi trágica, eu fiquei muito doente e tudo. Eu não sei nem como que eu... Bom, eu estou aqui falando com vocês, mas eu fiquei muito mal e tudo. E eu queria, por exemplo, aí na hora que começo a ler essas coisinhas que as pessoas dizem e tudo, que te ofendem, e até gente do seu meio... Eu queria que vocês soubessem o seguinte, naquela fase, no final dos anos 90, eu servi de cobaia para o tratamento que nós hoje usufruímos, tá bom? Eu me servi de cobaia para estarmos hoje todos bem. Só isso, para mim, é muito importante. O que eu vou dizer depois disso? Eu primeiro preciso dizer muito obrigado. Obrigado pela sua história, obrigado pelos seus ensinamentos. É sempre bom beber dos seus ensinamentos. Obrigado pela nossa amizade. É muito bom, eu me emociono porque assim, eu consegui já fazer essa pessoa se emocionar algumas vezes enquanto eu fazia show. E depois de conhecê-la como ícone e saber que eu estava perto, hoje eu posso dizer que eu sou amigo. Então, ver a sua história, ver você vencendo, ver você envelhecendo com a dignidade que você falou, não tem preço. Que eu consiga ser um pouco o que você é hoje quando eu tiver a sua idade, porque pra mim você é um exemplo. Então, eu só tenho que agradecer por toda a sua história e por você ter sido a porta de abertura para milhares de coisas, inclusive sobre o tratamento que mantém milhares da comunidade LGBT e todos os seres humanos vivos. Muito obrigado. Eu te amo. Eu também gosto muito de você sabe disso. Coisa mais linda. Muito gostoso. Eu sabia que ele ia ter que comentar isso. A gente tem muita saudade disso. E se eu chorava e me emocionava na hora, é porque eu sabia que você ia chegar onde você está. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Com isso a gente termina, porque a gente já vai chorar todo mundo junto aqui. Um beijo. E antes de terminar, agora emocionados, não podemos deixar de dizer, compartilhe esse vídeo com os amigos, curta, comente aqui embaixo, segue a Greta nas redes sociais, a gente vai colocar aqui o Instagram dela. Continuem aprendendo o que é empatia.
o que é respeito pelas pessoas que vieram antes de nós, que tá faltando tanto isso na nossa comunidade LGBTQ+, e que a gente aprenda a ser mais humano com as pessoas que têm histórias incríveis como a sua. E se você quiser falar alguma coisa de final, todo seu. Muito obrigada. Coisa mais linda, te amo. É isso.